Bem, o que são sistemas de accountability? Podemos dizer que são sistemas de controle sobre o exercício do poder, ou sistemas de respostas a expectativas, entendendo que toda relação ela envolve um conjunto de expectativas, que podem ser implícitas ou explícitas. Então, por exemplo, na relação entre o eleitor e o eleito, há uma relação ali e há uma expectativa de que esse eleito, uma vez no exercício do poder, ele precisa continuamente prestar contas sobre o exercício desse poder a quem o elegeu, a quem é, digamos, o principal, o detentor do poder, que concede, delega uma parte desse poder para que ele seja exercido por outrem, geralmente nos sistemas democráticos por um político ou por um burocrata, por um servidor público. A accountability também é um processo contínuo de responsabilização por atos e omissões daqueles que exercem o poder. Para isso, nos sistemas democráticos, a gente estabelece um sistema de freios e contrapesos, ou de checks and balances, e de diferentes poderes que vão se equilibrar. Então, por exemplo, o judiciário, o executivo, o legislativo, cada um com suas funções, e um ajuda a equilibrar o exercício do poder pelo outro, tentando fazer aí um contrapeso, um equilíbrio, e uma série de requisitos também que são estabelecidos para o exercício do poder. Num texto muito interessante do Fernando Abruzzo e da Maria Rita Loureiro, eles analisam a relação entre finanças públicas, democracia e accountability. E eles falam de 3 grandes conjuntos de mecanismos de accountability. O primeiro é o das regras estatais intertemporais, que são aquelas regras mais gerais, que expressam os desejos de uma nação, por exemplo, na Constituição Federal, e de regras mais abrangentes que valem para todos os mandatos. O outro elemento desse processo, ou desse sistema, é o processo eleitoral, que inclui aí os partidos políticos, as regras eleitorais, o sistema de financiamento das campanhas, o debate político em si, as propostas que a gente debate em cada eleição e os planos de governo que são apresentados também durante o processo eleitoral para serem debatidos, para serem submetidos ao crivo, né, ao apoio ou não dos eleitores. E além disso temos os sistemas de controle durante o mandato, e aí esses autores dividem em 5 tipos. Nós temos os controles exercidos pelo judiciário, os controles exercidos pelo parlamento ou pelo legislativo, os controles exercidos pelo executivo, os chamados controles administrativos, que também podem ocorrer nos demais poderes, mas que são mais controles internos. Temos os controles exercidos pela sociedade, controle social, e aí a gente inclui a imprensa, que é fundamental nas democracias, a imprensa livre, que possa fazer o exercício contínuo também de controle sobre o poder. Além disso, outros mecanismos de controle social, como conselhos, como orçamento participativo, como audiências públicas, ouvidorias, são as várias formas pelas quais a sociedade pode exercer controle durante o exercício dos mandatos, não apenas nas eleições. Por fim, existem também os mecanismos de controle de resultados, que vão tentar estabelecer a accountability não só por uma questão de punição, de controle sobre o que fez certo ou o que fez errado, mas sobretudo valorizar aqueles mecanismos que nos dão melhores resultados no uso dos recursos públicos ou no exercício desse poder. Enfim, trata-se de um sistema interdependente em que cada uma dessas partes, a regra que está lá na Constituição ou regras como lei de acesso à informação, lei de responsabilidade fiscal, que são regras mais gerais, elas também conformam o processo eleitoral, os elementos desse processo eleitoral, e, por sua vez, isso está relacionado aos mecanismos de controle durante o mandato. É um sistema interdependente, ou seja, se cada uma das partes desse sistema funcionar bem e nas conexões entre elas houver aí uma relação interessante de interdependência, de mútua influência, nós teremos um bom desempenho desse sistema de accountability democrático como um todo. Agora, se algumas dessas partes, se elas são frágeis, elas não conseguem se desenvolver, nós não tivermos bons mecanismos, por exemplo, de controle do parlamento sobre o executivo, e aí eu vou ficando com furos, com fragilidades nesse sistema. Às vezes uma parte pode substituir a outra, então, por exemplo, se o Tribunal de Contas não está funcionando tão bem, pode ser que o Ministério Público de Contas ele demande que esse órgão funcione melhor, ou um órgão de controle social, uma organização da sociedade civil pode demandar que uma parte do sistema de controle atue com mais eficiência, efetividade. Então, uma parte vai pressionando a outra. E o que cada um de nós pode fazer?
nós vamos estar trabalhando num dos pontos desse sistema. Cada um de nós pode fazer um esforço, se dedicar como servidor público, como cidadão ou como político, a melhorar o desempenho de cada um dos pontos desse sistema de accountability. Mas eu também posso influenciar, demandar, me articular com pessoas, com outros servidores ou com outros cidadãos que estão em outras partes desse sistema para pressioná-los para que eles também tenham um melhor desempenho. E assim eu cuido da minha parte, mas eu também dialogo e pressiono as outras partes desse sistema para que eles funcionem bem. Agora, se cada um fizer mal, não desempenhar tão bem a sua parte, aí a gente fica com uma debilidade no sistema como um todo. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouco de alguns exemplos desse sistema funcionando.